Oi, seja muito bem-vindo à nossa aula sobre segurança do paciente. A qualidade do cuidado desempenhado pela enfermagem, ela traz na essência o atendimento eficaz às necessidades do paciente, né, num contexto de instituição de saúde. Então, visando, né, a assistência segura, livre de erros, a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, que foi criada em 2004, ela elaborou programas e ações que têm por objetivo sensibilizar e mobilizar os profissionais de saúde. E isso foi criado, né, a fim de promover a segurança do paciente em todos os contextos e realidades do cenário mundial. E essa preocupação, pessoal, da segurança do paciente, né, ela ocorreu por quê? Porque teve algumas dinâmicas, né, alguns serviços de saúde que tinham aspectos diferenciados e nas últimas décadas houveram aí novos estudos científicos para o estudo epidemiológico realizado nos países desenvolvidos, que viram esses olhares, né, para que a antiga gestão, né, a antiga questão dos danos provocados por erro dos profissionais de saúde, que eles tivessem um olhar diferenciado para os cuidados, né? E nesse modelo aqui no Brasil, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, em parceria aí com o Ministério da Saúde, inseriu no rol de prioridades dela, né, do sistema de saúde público e privado do país, o tema de segurança do paciente, que foi lançado no final de 2013, aí o Programa Nacional de Segurança do Paciente. E esse programa, ele tem alguns objetivos que veremos a seguir. O Programa Nacional de Segurança do Paciente, o PNSP, ele tem o objetivo de contribuir para a qualificação do cuidado em todos os estabelecimentos de saúde do nosso país, inclusive elaborando estratégias que permitam concretização da qualidade da assistência destinada aos pacientes nos serviços de saúde. E por conta dessa questão, né, foi elaborado alguns protocolos básicos para orientar os profissionais na questão de segurança do paciente no serviço de saúde. E esses protocolos, eles tiveram a origem a partir de erros mais comuns que eram cometidos pelos profissionais em instituições de saúde. Por exemplo, a identificação do paciente, prevenção de lesão por pressão, a segurança da prescrição, a utilização e administração de medicamentos. Um outro exemplo claro é a cirurgia segura, a prática de higienização das mãos, a prevenção de quedas. Então, foram feitos esses protocolos básicos para serem seguidos, que veremos. Os protocolos, segundo o Programa Nacional de Segurança do Paciente, são: o protocolo de identificação dos pacientes. Qual o objetivo dele? Buscar minimizar a ocorrência de incidentes no momento da identificação do paciente. O processo de identificação, ele deve assegurar que o cuidado seja prestado ao paciente certo. O protocolo para prevenção de lesão por pressão, ele tem por finalidade a prevenção de lesões de pele, visto que é uma das causas mais comuns no paciente que tem a necessidade de longa permanência em hospitais. E a ocorrência é maior quando há combinação de fatores, né, como a gente sabe, fatores de riscos como a idade avançada, restrição ao leito, isso é extremamente importante. O protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos tem por objetivo assegurar práticas seguras no uso e administração de medicamentos nas instituições de saúde. Em conformidade com alguns estudos, esses eventos aí adversos, eles decorrem da administração de medicamentos, e isso pode provocar muitas mortes, né? Foi vista
alguns estudos que nos Estados Unidos, por exemplo, teve cerca de 7.000 mortes, que acarretou tanto em custos, né, para o governo, que a gente chama custos tangíveis e custos intangíveis. Tangíveis aqueles que a gente pode mensurar e intangíveis aqueles que não se há valor, né, para mensurar, não tem um valor, então não tem como pagar aquilo, não é insubstituível. E aí a gente vem com um protocolo para cirurgia segura, que tem o objetivo de estabelecer medidas para a redução de ocorrência de incidentes e de mortalidade cirúrgica, que vai possibilitar o aumento da segurança na realização dos procedimentos cirúrgicos, por meio do uso de lista de verificação de cirurgia segura, que foi desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde, que a gente chama de checklist de cirurgia, certo? Incluindo, nós temos ainda protocolos para a prática de higiene das mãos em serviços de saúde, que tem o objetivo de congregar informações e medidas sobre a promoção de saúde, de higiene das mãos, nos serviços de saúde, né? E a principal abordagem aqui é que a prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde, que é chamada IRAS, certo? Aqui a gente traz bem claro isso, que a gente traz as IRAS e a gente visa a segurança do paciente, do profissional de saúde, todos aqueles que estão envolvidos no cuidado do paciente. Por fim, nós temos o protocolo de prevenção de quedas, que tem como meta reduzir a ocorrência de queda de pacientes nos pontos de assistência e o dano dela decorrente. Isso a partir da implementação de medidas que vão contemplar a avaliação do risco de paciente. Então, vai ter o risco e esse risco vai ser garantido, o cuidado multiprofissional em um ambiente seguro, claro, e que promova a educação do paciente, do familiar e do profissional, tá bom? Então, nesse sentido, o profissional de enfermagem, ele vai corresponder 50% da força de trabalho ou mais, né, na área de saúde. E aí ele possui a responsabilidade em defesa de cuidado seguro e livre de erros. Então, a gente traz aqui, mais uma vez, para o profissional de enfermagem, que está em todos esses contextos desses protocolos. E no Brasil, o maior contingente, ele vai permanecer sendo de auxiliares e técnicas de enfermagem, tá bom? E assim a gente precisa desenvolver competências e habilidades técnicas que nos permitam o desenvolvimento das atividades práticas para os profissionais envolvidos. E a gente sabe também das condições de trabalho oferecidas nos serviços de atenção à saúde, né? Mas a gente também precisa entender que para reduzir esses danos, né, esses prejuízos, a gente precisa adequar as condições de trabalho. Além do que também a gente precisa ter esses aspectos teóricos envolvidos na segurança do paciente em mente, né, disseminados na prática, para que seja possível reduzir esses altos índices de eventos adversos, tá bem? Então, são elencadas as terminologias mais utilizadas em segurança do paciente, como classificação de risco, que é a classificação utilizada por diversos países para qualificar o risco, né, a que uma população está exposta. E aí vai depender da classe terapêutica, do tipo de desvio de qualidade, da patologia, do risco dos medicamentos ou produtos de saúde que aquele país, aquela instituição oferece. Em seguida, nós temos o dano, que é o que é o dano, né? Um prejuízo temporário ou permanente da função ou estrutura do corpo. Pode ser um dano físico, um dano emocional, um dano psicológico. E aí a gente pode ter dor ou não, né? Requerendo aí uma intervenção. No erro, nós temos a falha em executar um plano de ação como pretendido ou a aplicação de um plano incorreto. Por exemplo, pode ser intencional ou não intencional, um erro de medicamento, né? Você vai fazer a medicação, você errou. Tá, foi intencional? Não, não foi intencional, mas é um erro. Eventos adversos, qualquer ocorrência médica não desejável que pode estar presente durante um tratamento, né, com um produto de saúde, pode ser um medicamento, enfim. E aí tem a relação causal com o tratamento. E o incidente
um evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou um dano desnecessário ao paciente. É um incidente, tá? E a reação adversa a medicamentos é qualquer resposta a um fármaco que ele seja prejudicial, não intencional e que ocorra nas doses normalmente utilizadas em seres humanos. Então, é uma reação adversa que está prevista, tá bom? Mas aí, foi uma coisa ocasional, tá bom? E, por fim, a gente tem os riscos, que é a probabilidade que um evento particular possa ocorrer a um indivíduo, tá bom? Então, todas essas terminologias, elas são utilizadas na segurança do paciente, e elas devem ser muito bem aplicadas, vocês devem entender cada uma, tá bom? Então, observem bem os protocolos das instituições de saúde, que é extremamente importante, pois a gente está tratando de vidas. Então, muito obrigada. A gente encerra nossa aula de segurança do paciente por aqui. Um forte abraço.